Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? De volta aqui para os atendimentos normalmente aqui no consultório. Então, voltamos ao cenário habitual depois de alguns dias aí, num cenário novo. Estava em Florianópolis, né, semana passada, durante alguns dias, para o nosso encontro da turma do blog Como Educar Seus Filhos, lá com toda a nossa equipe. Né? Fizemos alguns treinamentos, conversamos bastante, integramos, conhecemos algumas pessoas da equipe que não se conheciam, então foi muito proveitoso, mas agora de volta aqui para o ritmo habitual das nossas transmissões, para o ritmo habitual da nossa cotidianeidade, o que é fantástico, é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que não tem nada contra o cotidiano, que não tem nada contra a rotina, que não tem nada contra esse fazer habitualmente as mesmas coisas, pelo contrário. Eu acho que é uma coisa que pode ser muito útil se a gente souber aproveitar esse desejo de mudança habitual. Muitas vezes é fruto, né, das pessoas que estão sempre ansiosas ou das pessoas que ainda não sabem exatamente aquilo que elas deveriam estar fazendo da vida, né? Mas quando a pessoa começa a tocar ali mais ou menos no núcleo mesmo da sua vocação, no núcleo mesmo da sua missão, por assim dizer, é uma palavra que eu não gosto muito, mas da sua missão, as pessoas acabam se acostumando um pouquinho mais com a rotina. É claro que às vezes a rotina vai incomodar e é bom a gente distender a rotina de vez em quando com as férias, né? Com momentos de pausa, mas sem dar muito peso para esse ritmo, não é verdade? Então, essa é a ideia aqui, né? A rotina ela não deve ser odiada, pelo contrário, a rotina inscreve a gente num ciclo habitual, né, que para a gente pode ser muito útil. Por quê? Porque inscreve a gente numa outra coisa sobre previsibilidade, né? Dá para a gente uma previsibilidade diante da vida e muitas vezes a gente acaba ficando, né? Muitas vezes a gente acaba ficando ansioso, a gente acaba ficando agoniado porque a gente está, né, desconectado desse ritmo de previsibilidade, o que acaba acontecendo muito no homem contemporâneo das cidades, né? O homem contemporâneo das cidades, eles acabam não tendo essa inscrição, né, nesse ritmo cósmico. Por quê? Porque estão desconectados mesmo, né, da passagem do tempo, estão desconectados da mudança de estação de ano, estão desconectados, né, daquele fruto que a semente foi plantada, que a árvore foi cultivada e depois ele foi colhido e foi guardado, armazenado, né, esperou-se o tempo certo para ele amadurecer. Então o homem da cidade, eu, né, uma parte de nós aqui, né, que moramos na cidade, a gente está um pouco desconectado desses ciclos, desses ritmos, e acabamos muitas vezes ficando ansiosos em demasia. Por quê? Porque para a gente tudo é desconhecido, né? Tem um universo de desconhecimento. Por quê? Porque a gente não está inscrito na previsibilidade. A rotina diária, quando entendida de fato com a sua densidade, ela pode devolver para a gente, então, essa percepção. Por isso que a gente deve, né, começar a se acostumar a amar a rotina e não a odiar a rotina. Mas tudo bem, pessoal, muito bom, pessoal, bem-vindo aí mais uma vez no nosso programa diário. O Rodrigo aqui com a gente, Manu Mascarenhas, Mila aí com a gente também, Isaac entrando, Gisela Lamarca, Suzana, Shirley, muito bom, Ivy Amista aí com a gente também, Kleber aqui dando uma recomendação. Kleber, o senhor já podia passar a lista dos exames de sangue, todos, para sabermos o que tomar após a aula de suplementação. Então, Kleber aqui já adiantando, né, que amanhã a gente vai ter a nossa aula ao vivo e gratuita sobre suplementos, né? Vai ser uma aula diante da qual eu estou depositando bastante expectativa. O Kleber também está botando aqui muita expectativa, porque é um assunto que me interessa muitíssimo, né? Um assunto que me interessa muitíssimo, não só porque eu gosto de estudar esse tipo de coisa, que eu de fato gosto de estudar esse tipo de coisa, mas por um motivo muito mais concreto, né? Muito mais importante para vocês, né? Porque eu gostar de estudar não importa nada, não gosto de estudar tanta coisa que vocês podem não ter o mais mínimo interesse, podem não ter utilidade nenhuma para a vida de vocês, mas esse assunto da suplementação, além de eu gostar de estudar, além de ser um assunto que está no meu campo de interesse já há algum tempo, é um assunto que eu vejo que tem uma grande capacidade de mudança, de transformação na vida daqueles que entram, né, por esse caminho. E acaba que a suplementação, a gente sabe, a gente já falou isso aqui em outra transmissão, né, em outro programa, a suplementação ela acaba, né, sendo de muito interesse para as pessoas, para os atletas, né, para os atletas amadores ou para os atletas profissionais, ou para aquelas pessoas que estão ali na academia, e muitas vezes a suplementação ela pode ajudar muitíssimo, aqui na minha prática clínica, é isso que eu mais vejo, né, ajuda muitíssimo para pessoas que não têm esse ideal, né, as pessoas não é que elas não estão querendo, né, ficar com a barriga tanquinho, não estão querendo ficar com um tríceps gigantesco, mas são pessoas que estão querendo ganhar mais paciência, ser melhores pais, né?
ser melhores maridos, ser melhores esposas, né? Estarem mais em contato, né, com seus filhos, estarem rendendo mais no trabalho. Então, muitas vezes a suplementação ajuda muitíssimo a essas pessoas também. Por quê? Porque a gente devolve ali uma condição de funcionamento orgânico que vai se perdendo muitas vezes ao longo do tempo. Seja por injúrias, né? Ou seja por ataques, ou seja porque a pessoa não está se alimentando direito, ou porque ela está se submetendo a um ritmo muito estressante de trabalho, ou porque a pessoa está comendo coisas que são ruins mesmo para ela, né? Então, por isso tudo por isso tudo mesmo eu vou falar desse tema amanhã no nosso aulão sobre suplementação. E como você, que é uma pessoa comum, né, por assim dizer, comum no sentido de como eu, né, não somos atletas, não estamos, né, na seleção olímpica de basquete, de vôlei, nada disso. A gente está vivendo nossa vida normal, trabalhando, vivendo ali com as pessoas que a gente ama, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos afazeres, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor, que dependem da gente. E a gente pode, né, então, isso é o que eu estou contando para você, a gente pode se apresentar melhor diante dessas realidades se a gente tiver esse plano de suplementação adequado. Então, amanhã, na aula gratuita e ao vivo, cujo link vai estar aqui em algum canto, né, vocês procurem aí o link, vai estar disponível para vocês para se inscreverem na aula de amanhã, às 9 da noite. Eu vou iniciar esse assunto, né? Amanhã na aula eu já vou dar conteúdo para vocês saírem aplicando já a partir de amanhã mesmo, tá? A partir de amanhã, no dia seguinte, já vão sair aplicando esse conteúdo, já vai ser muito útil para vocês, tá? Mas quem quiser aprofundar, quem entender que, olha, isso aqui é um valor, isso aqui é uma coisa importante, isso aqui realmente, se eu me submeter a esse tipo de disciplina, eu vou poder render mais, eu vou poder entregar melhores resultados, eu vou poder estar mais presente nos ambientes que eu me proponho estar presente, é o que eu me proponho produzir. Então, para você que desejasse, né, aprofundar, eu vou lançar amanhã então meu curso online sobre suplementos, no qual eu vou falar sobre várias outras coisas, né? Vou aprofundar nesse tema e vou dar todo o plano para vocês também. Se vocês quiserem começar a implementar, né, vocês vão ter todos os recursos para implementar o plano inteiro de suplementação, se vocês participarem do nosso curso online sobre suplementos, tá? Então, muito bom, Kleber, ainda bem que você comentou aí. A gente já vai encaminhando a nossa conversa, porque amanhã eu tô animadaço com a aula de amanhã. Vai ser muito boa mesmo, né? Eu tô animado aí com isso. Porque é um tema que eu sei, né, pela experiência prática aqui do meu dia a dia, que muda a vida de bastante gente, tá? Então, Suzana reclamando aqui que não recebeu o link. Suzana, a gente vai botar o link aqui, então você vai lá e já se inscreve, tá? Talvez tenha acontecido isso com mais gente também. Não deixem de se inscrever na aula de amanhã, que eu queria estar ao vivo com vocês amanhã, né? Para vocês poderem, no final, tirarem dúvidas, perguntarem, vocês poderem ter a oportunidade de participar do curso também, tá bom? Isso aí vai ser bem importante, tá? Ótimo. Então vamos nessa, pessoal. Eu recebi, já encaminhando aqui o que eu estava falando aqui no início, né? Eu recebi a solicitação de amizade, então, essa semana, né? De uma cantora católica, né? Que, enfim, realmente não lembrava de nome, assim, mas não conhecia, né? Aí fui dar uma olhada na produção dela, né? Fui dar uma olhada ali na produção mesmo, na produção musical, na produção vocal dela, e me chamou a atenção, me lembrou, né, de um tema, de um assunto que eu já queria tratar com vocês há um tempo, e já falei desse assunto aqui, en passant, né, em algum momento, mas é um tema, né, é um desses assuntos que muitas vezes entram na nossa cabeça de um modo enviesado, entram na nossa cabeça de um modo equivocado, que é todo o assunto da fama, né, a fama, e a diferença entre fama e ambição. É importante a gente ter isso na nossa cabeça para educar filho também, né? É por isso que eu queria falar disso com vocês hoje aqui, né? Essa pessoa, né? Essa menina, né? Ela é super jovem, né? Ela me pediu autorização. Eu fui lá dar uma olhada, né? Na produção dela, como eu disse, vi alguns shows, né, dela, vi algumas gravações muito interessantes, tem uma voz muito boa, tem um domínio ali, ela é uma cantora lírica também, ela tem um domínio vocal bem notável, né? Em algum momento ali, eu peguei uma entrevistazinha dela, né, que ela estava numa premiação lá, qualquer, e a repórter pergunta para ela algo como, por que você faz isso? Não, que conselho você daria para os jovens, né, que estão entrando nesse mundo da música, etc., a música católica, ela é uma cantora católica, né? E aí, ela com muita simplicidade, ela dá uma resposta que podia desconcertar algumas pessoas, né, que para outras vai fazer um grande sentido, mas para algumas pessoas pode soar como talvez até falso, ou pode soar simplesmente como se ela estivesse querendo fazer uma boa figura, ou querendo ficar bem ali diante da câmera. Eu, particularmente, acho que ela deu a resposta que estava no coração dela mesmo, dá para ver no rosto dela, que é isso que vai por dentro dela, né? E ela dá uma resposta, que é a resposta típica
né? A resposta é típica de um certo tipo de gente, né? Um certo tipo de pessoas ali. Então, veja bem, é claro que quando ela está no palco, né, ela está se exibindo, e é natural, né, ela está no palco, ela está se exibindo, ela está mostrando a potência vocal, ela está mostrando o domínio, né, ela está mostrando o domínio técnico do assunto, ela está mostrando o seu ritmo melódico, ela está fazendo uma certa demonstração, né, e a função propriamente de um show é essa, né, a função de um show é puxar a nossa atenção, né, é puxar a nossa admiração, é que a gente de fato queira ficar olhando para aquele assunto, né, e aí a diferença está, né, justamente aqui, bem, a gente vai, ela é uma cantora católica, por assim dizer, então a resposta que ela dá para aquela repórter que pergunta a ela qual conselho ela daria para os jovens que estão entrando nisso, ela fala o seguinte, né, o conselho que ela dá é o seguinte, olha, sejam missionários, né, e louvem, né, louvem a Deus, é isso que ela fala, né, a gente está aqui para louvar a Deus e para cumprir nossa missão, isso é palavras dela, né, para louvar a Deus, para cumprir a nossa missão, e a missão que a gente recebeu aqui em concreto é de louvar a Deus através da nossa voz. É mais ou menos isso que ela responde, ok? E algumas pessoas podem falar assim, ela só respondeu isso aí para ficar bem, né? Porque no final das contas, como é que ela vai querer? Ela não vai chegar ali e vai falar assim, o que ela quer mesmo é ficar famosa. Olha, essa é uma confusão que se faz, sobretudo nos nossos dias, né? É a confusão entre fama e ambição, ok? A fama, né? A fama é um desejo de atenção para si. Ok? A fama é um desejo de atenção para si mesmo. Então, a pessoa que quer ficar famosa, ela simplesmente quer que mais gente a veja, né? Ela quer que mais pessoas a curtam no Facebook ou no Instagram. Ela quer, né, ter um programa ali na GNT ou na Globo. Ela quer fazer sucesso, né? Ela quer, de fato, ela crescer. Isso é o que a fama pede, né? A fama, ela pede esse movimento, um movimento de atração para si. Tá? A ambição, as pessoas ambiciosas, isso aqui é classificado, isso aqui é a distinção clássica, tá? A distinção tradicional entre fama e ambição, que é bom a gente ter na nossa cabeça, tá? Porque eu já vou dizer por que eu acho tão importante a gente ter isso na nossa cabeça. Por quê? Porque algumas pessoas, elas são naturalmente ambiciosas, elas querem esse tipo de movimento, ou seja, elas querem mobilizar, ok, grandes recursos, elas querem mobilizar grandes massas, elas querem mobilizar o maior número de atenção possível, mas para encaminhar essas outras pessoas, ou seja, para caminhar a audiência, para caminhar o público, para um outro bem, ok? Para um bem maior que não, né, a pessoa própria, ok? Então essa é a ideia do ambicioso. O ambicioso, ele não tem esse movimento para si, não tem esse movimento, por assim dizer, narcisístico, mas é um movimento de abertura. Ele vai, né, aparecer, o ambicioso, ele aparece diante de uma plateia, diante de um público, ok? Aparece diante de uma massa, ou ele está mobilizando, ou então a ideia dele é mobilizar grandes recursos financeiros, por exemplo, ok? Mas dando um sentido transcendente a isso, ok? Quem quer que tenha lido a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, vai se lembrar, né, que o Dante Alighieri, inclusive, ele coloca os ambiciosos no céu, né, no segundo céu. Ele põe lá os ambiciosos no segundo céu. Né? Ele não põe os ambiciosos no inferno, no purgatório, dando uma conotação de negatividade, a ambição, não. Mas a ambição, ela se define pelo seguinte, olha, essas pessoas, os ambiciosos, passaram pelo mundo e através desse motor deles, né, que é o motor ainda interno, o motor deles, eles deixaram o mundo um pouco melhor. Tá? Por exemplo, essa menina, né, na cabeça dela, na intenção dela, o que ela quer? Ela quer que através, né, da sua manifestação vocal, que é um talento, é um dom, né, é um bem ali que ela possui, que ela vai expor, que ela vai expor aquele bem, a ideia dela é que através desse bem, através da voz dela, as pessoas consigam contemplar melhor ao próprio Deus, consigam se tocar, consigam se mover, tá? E é importante a gente ter isso na cabeça quando a gente tá, né, quando a gente tem criança, quando a gente educa jovens, quando a gente educa nossos filhos. Por quê? Porque às vezes pode ser que entre na nossa cabeça uma ideia de que a gente sempre tem que cultivar a humildade dos nossos filhos. Isso é importante, a humildade é fundamental mesmo, tá? A gente não pode confundir humildade com pauperismo ou com algum tipo de movimento negativo desses, né? A humildade é caminhar diante da verdade. Isso é humildade, né? A gente cede diante da verdade. Isso é ser humilde. Ser humilde é ceder diante da verdade. Agora, às vezes é verdade que um filho teu é mais inteligente do que a média. Às vezes é verdade que um filho teu é mais forte do que a média. Às vezes é verdade que um filho teu é mais bonito ou é mais habilidoso do que a média. E não é porque ele é melhor do que a média que a gente vai ter que ir lá e amputar esse valor que ele tem. A gente não precisa ter, o que seria muito estranho, a gente ter vergonha que os nossos filhos, ou que a gente mesmo, que o nosso marido, seja melhor do que os outros. Olha, glória a Deus. Se a pessoa é melhor do que o outro, ora, ela foi feita deste jeito por um certo motivo.
não usar esse talento ou não usar uma capacidade é não ser humilde também. Tá? É ser acanhado, é ser covarde, tá? É ter falsa humildade. Isso é o caminho certo para as pessoas se frustrarem. Então, se um filho teu ele é mais bonito que a média, né? Ou se ele é mais inteligente que a média, ou se ele fala melhor do que a média, ou se ele canta melhor do que a média, estimule-o e não ampute, ok? Estimule sempre esse bem do teu filho, esse bem do teu marido, esse teu bem próprio como serviço aos outros. Esse que é o pulo do gato, né? O ambicioso, ele cultiva a sua habilidade, né? Ele faz essa habilidade render, ok? Mas ele sempre tem uma ideia de serviço. Eu vou fazer essa habilidade ou esse bem render para o bem de mais gente, não só para o meu próprio bem, né? O ambicioso, ele não quer ficar rico apenas. Ele quer enriquecer e quer que os outros gozem também desses bens. Ele quer, né, propor sociedade, ele quer, né, ajudar as instituições filantrópicas, ele quer investir em outras pessoas para que elas também, né, cresçam. Ou aquele que tem uma voz, por exemplo, maravilhosa, como dessa menina, né, que pediu autorização para mim aí há pouco tempo no Instagram, ela quer não só usar aquilo ali para ficar rico, para ir para a Globo, para ir para o The Voice, sei lá, mas ela está usando aquele bem, aquele talento para encaminhar as outras pessoas para a contemplação superior também, ok? Então, se aparece por acaso na tua família um filhozinho, né, que é mais talentoso, né, é mais bonito, né, é mais inteligente, é mais rápido, é mais forte, cultive esse bem, cultive esse talento. Isso vai dar uma autoconfiança, isso vai inscrevê-lo na realidade da vida. Por quê? Porque é isso que ele é. Você entende o que eu quero dizer? Não tem problema nenhum. Se ele é mais forte, façam que ele, né, que ele cultive isso aí. Se ele é mais inteligente, dê elementos para que ele, né, possa fazer florescer e germinar, né, para que possa brotar todos esses frutos, ok? Não tem problema nenhum. Não é humildade, não é ser humilde se a gente amputa as qualidades que a gente recebe, simplesmente porque, sei lá, né, cada um vai ter seus motivos aí. E a maior parte desses motivos são chavões, né, são fetiches que entram na nossa cabeça. Como, por exemplo, não é bom ser rico, não é bom ser inteligente, a pessoa sofre, não é verdade? Isso é uma grande bobeira, né? Isso é uma grande bobeira. É bom sim, né? É bom a gente cultivar aqueles talentos que a gente recebeu e cada um vai ter os seus. E pode ser que algumas pessoas tenham bem pouquinhos mesmo, outras pessoas podem ter muito. Qual o problema, né? A gente vai lá e faz isso render e pronto. É importante olhar para essa realidade dos nossos filhos, ok? E não frustrá-los, né? Não privá-los do desenvolvimento desse tipo de talento, desse tipo de habilidade, beleza? Essa é uma ideia importante a gente ter na nossa cabeça. A ambição não é negativa, tá? A ambição não é negativa. A ambição ela é super positiva se ela é orientada para cima. Ela faz todo mundo ficar melhor, a pessoa ficar melhor, aqueles que convivem com eles ficam melhores, né? Então não tem problema nenhuma, né? Não tem problema nenhum. Os ambiciosos, inclusive, como eu disse aqui, tem um lugar reservado lá em cima, se eles conseguirem encaminhar de fato a ambição deles para as coisas superiores, não é verdade? Então, vamos prestar atenção nesse tipo de coisa aí para a gente não privar os nossos filhos daquilo que eles de fato podem ser, daquilo que eles de fato podem se tornar. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui, o Jussicler falando que pediu para o endócrino dele, né? Ou para endócrino dele, para dosar ou para repor testosterona? Jussicler, eu não vi aqui, né? A endócrina não quis pedir testosterona e cortisol. Beleza, tudo bem. Pode ser porque ela não acha que tem motivo, etc, etc, né? Algumas pessoas deram uma solução aí, que é troca de endócrino. Eu não sei se é esse o caso, né? Vai lá e implica mais um pouquinho, pede mais um pouco, mostra ali um artigo, mostra uma aula, mostra um conteúdo. Às vezes o médico, né? Ele não teve ainda tempo, né, de tomar conhecimento de certos domínios ali da sua técnica. Isso acontece, né? Isso acontece mesmo. O que importa é ele estar aberto, não é verdade? Então, a ideia é o médico estar aberto, ele vai começar a olhar para esse tipo de realidade, para esse tipo de medicina, e vai ver, né, que essa medicina é muito, muito útil, né, muito superior, às vezes, até à medicina tradicional, não é verdade? Beleza. Então, alguns gostam de ciclero, alguns endócrinos têm domínio completo disso aí, pedem com muita tranquilidade, fazem reposição, né, quando é útil, quando é necessário, né, reposição de testosterona, muitas vezes, né, então não tem... Beleza, olha aqui, é isso aí mesmo, ó. A Gilmara tá dando a mesma dica que eu dei aqui, ó. Jussicler, pede de forma gentil, mas não aceite um não. Para um médico nem sempre é fácil ceder ao paciente, fere um pouco com muito orgulho dele. É verdade, é isso aí. Gilmara sacou já a psicologia dos médicos com precisão, é isso aí mesmo, né? Muitos médicos ficam, né, sentem feridos ali, alguns outros não. Eu sou do tipo que gosta, quando o paciente vem aqui e me mostra uma coisa nova, ou me instiga, ou fala uma coisa que eu não sei, eu fico feliz. Pô, que bom, ótimo, vou ter a oportunidade de ir lá estudar, aprender, né? Ou implementar, ou aprender e refutar, e mostrar, não é por isso, aquilo, na verdade. Agora, essa coisa de brio nunca é bom, né? Não ajuda ninguém, na verdade. Ana Paula Ganzaroli falando que está suplementando B12, muito bom, Ana Paula, excelente, tá?
Perfeito, pessoal. Então, ó, eu tô animadaço, animadíssimo com a aula de amanhã, né, com a aula da noite de amanhã. Se você ainda não está inscrito na aula, não perca a oportunidade. Por quê? Porque por mais que às vezes esse tema pareça um pouco assim, fora, né, do nosso, também fora, assim, do nosso conteúdo temático, é o contrário disso, né? Esse tema não só não está fora, como está na base de tudo. Né? Sem um corpo funcionando direito, sem um corpo performando ali dando o seu melhor, ou pelo menos dando o seu mínimo, a gente vai ter muita dificuldade para poder desempenhar todo o resto, né? Desempenhar a convivência, para desempenhar a paciência, para a gente poder estar ali com o nosso marido, com a nossa esposa, né? Então, vamos prestar bastante atenção na aula de amanhã. Eu queria todo mundo amanhã, às 9 da noite, tá? Comigo. E para isso você vai precisar se inscrever e se inscreva através do link que a gente vai deixar aí na descrição deste vídeo, tá? Ou nos comentários aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Nos vemos. Tchau, tchau, pessoal.